Um dos presos hoje é um investigador do Rio de Janeiro que atuava como um agente infiltrado de Vorcaro. Larissa, você preparou até uma arte bonita para a gente apresentar a nossa audiência. Conseguimos colocar, até para a gente saber, e enquanto a gente vai vendo na tela, são 7 mandados de prisões, mas há pouco até o Eli Jonas acompanhava com as fontes ali, que desses 7 mandados, 3 ainda não foram cumpridos. Ou seja, a polícia ainda pode considerar que está foragido, né? Então a gente ainda não se sabe. A gente não tem a confirmação. O que eu ouvi que, né, a gente sabe, obviamente, do Henrique Vorcaro, que é o pai do Vorcaro, e para além de pai, é importante a gente fazer esse destaque, ele seria uma espécie de operador financeiro. Abrimos bastidores, né, você e o Uribe falando isso, que ele sai de um personagem coadjuvante, digamos assim, para vir para a lista de personagens principais, porque se acredita que ele participava muito mais do que inicialmente se acreditava. Aí a gente tem aquela nova turma agora, né, que são os meninos, que entram esses 3 que a gente está vendo agora. O Davi Henrique Alves, ele seria o líder desse grupo de hackers, o Vitor Lima Sed Maier e o Rodrigo Pimenta Franco Avelar Campos. O Manuel Mendes Rodrigues, e aí eu vou entrar nele e no Anderson Vander da Silva Lima, que é esse personagem que você chamou agora. Rapidinho, Lari, o Henrique a gente já entendeu, tá? Que tá aqui no topo. Rapidamente, esses 3, os hackers, né? Qual era a atuação deles? O Davi Henrique Alves, ao que se percebe até aqui, de acordo com as investigações, ele era quem comandava e era o contato tanto do próprio Vorcaro quanto daquele outro policial que foi preso na 4ª operação, o policial federal na 4ª fase da operação. Ele era quem recebia as ordens para contratar os demais meninos, digamos assim. Então, para derrubar site de notícia. Para conseguir de forma indevida também informações de pessoas que poderiam estar complicando a vida deles, para ter acesso à troca de mensagens de, abre aspas, adversários, e acredita-se até que de próprios políticos que estariam ali recebendo algum tipo de... Invadindo o WhatsApp, redes sociais. Me pontuaram também que pode ser tipo até... A gente tem um Waze no celular para saber onde essas pessoas estavam indo, com quem estavam conversando. Então, Davi Henrique era a cabeça desses meninos, e ele contratava os outros, no caso, o Vitor Lima e o Rodrigo Pimenta. Aí a gente tem, eu queria destacar o Manuel Mendes e o Anderson Vander da Silva Lima. Por que principalmente o Anderson? O Anderson é esse personagem que você falou agora, que ele era uma espécie, e isso me chamou muita atenção, porque está na decisão hoje, eles falam que ele seria uma espécie de agente infiltrado da organização dentro da Polícia Federal do Rio de Janeiro, e ele foi preso hoje. Então, ele seria, inclusive, o chefe da organização no Rio de Janeiro. E agora, fontes me dizem, inclusive, que o Anderson, ele teria ali até uma espécie de comando no jogo do bicho do Rio de Janeiro. Lembra que a gente teve alguns detalhes? Inclusive, quem entra como operador do jogo do bicho e foi preso hoje também é o Manuel Mendes Rodrigues. Outro policial federal aposentado que também atuaria junto com informações privilegiadas da PF para repassar para a equipe é o Sebastião Monteiro Júnior. Para encerrar, prometo, 10 segundos, mas tem outros 2 policiais que é muito importante e hoje foram alvo, já falamos sobre isso, apenas de busca e apreensão. Aquela delegada da Polícia Federal que é casada, e aí tem essa relação de parentesco, ela é casada com um agente da Polícia Federal, ou seja, eles são um casal e os 2 atuariam junto em